Eu não me sentia pronta pra fazer a sucessão do negócio familiar. Acho que esse foi o ponto, assim. Eu queria ter experiências onde eu botasse a mão, onde eu criasse a coisa do zero. A ideia geral era uma software house focada em logística. Na prática, a gente tinha zero dinheiro e a gente precisava, basicamente, vender serviço para gerar caixa e a gente poder crescer, reinvestir, enfim. Você precisa aprender a se autogerenciar. E depois você aprender a gerenciar o outro e você criar um time que se autogerencia e assim por diante. O negócio tá rodando e eu não fiz uma interação. A empresa funciona na teoria sem mim. É muito bom esse É sentimento, muito né? bom esse É sentimento. incrível. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Castro, eu sou CEO do Fintech Center e também apresentador do Fintech Maker Podcast. Hoje eu recebo aqui a engenheira Maria Cristina Kopasek. Depois ela vai explicar direito como é que pronuncia o nome dela, nas versões que ela me explicou. E a ideia nesse bate-papo e do nosso podcast é contar o máximo de histórias, bastidores e curiosidades do ecossistema de fintech. E hoje a gente vai contar a história da Maria. Seja muito bem-vinda, Maria, aqui ao nosso Muito podcast. obrigada pelo convite, Fê. E antes da gente começar contando a sua história, eu queria agradecer a AWS Startup por acreditar na gente, apoiar. E não só no nosso podcast, mas como apoiador do ecossistema de fintechs como um todo. Muito obrigado, AWS. Maria, muito bem-vinda ao nosso podcast. Vamos começar. Me conta quem é você, como é que você se formou, qual é a sua história, do início para cá, quem não te conhece. Quem é a Maria? Bem, é super engraçado, né, falar de si mesmo. É super engraçado e pra gente é super legal, porque ninguém melhor do que você Pra se explicar, né? para explicar. Bem, meu nome é Maria, eu tenho 32 anos e eu sou natural de Santa Rosa, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Sou gaúcha, é a terra da Xuxa, inclusive. Legal. Tem um porte cor-de-rosa no meio da cidade. Sou de lá, mudei para Porto Alegre com 17 anos para fazer engenharia na URGS. Acabei escolhendo uma engenharia super técnica. Sou de uma família de engenheiros, meu pai também é engenheiro civil. Eu acabei escolhendo uma engenharia super técnica que é controle e automação. Em alguns lugares chama de mecatrônica. Eu pensei que eu ia trabalhar com robôs. era a Todo ideia. mundo cai nesse golpe, né? Cai nesse golpe e depois, no final do dia, é uma engenharia super técnica, né? Onde a gente tem uma base muito forte de mecânica, de elétrica. No último semestre a gente vê um pouco de robótica, mas na prática é bastante matemática. Acabei escolhendo uma área super técnica. Ao longo do curso, eu já fui identificando que eu seria uma profissional mais generalista, assim, não tão especialista quanto é o curso que eu fiz, né? Você desmontou muito eletrodoméstico em casa, boneca, essas coisas. Eu também Sim. vim da área técnica, eu fiz eletrotécnica, tomei muito choque em casa brincando. Sim. Não, isso é um curso difícil, né? É um curso super complicado, tipo, cadeiras bem complexas, assim. Eu lembro que eram cadeiras, assim, que a gente chama disciplina de cadeira lá, não sei se vocês chamam assim também. Me formei no Rio, né? Era matéria mesmo. Era matéria mesmo. Metade da turma reprovava, assim, nas disciplinas, nas matérias. Então era bem... Foi um curso que, hoje, olhando, né, não uso muito mais no meu dia a dia, a parte técnica, mas foi muito essencial. Cara, aprender a lidar com desafio, aprender a lidar com provas difíceis, com bastante pressão, com ter que virar à noite e aprender as coisas de última hora. Então foi bem importante, assim, acho que isso eu levo até hoje, assim, da minha formação. Mas acabei, então, formando num curso super técnico. Tive a oportunidade de fazer intercâmbio, o que foi muito legal. E aí, no intercâmbio, eu já estava quase no final do curso. Então, consegui ficar 2 anos no intercâmbio, que era de 1 ano. Trabalhei na indústria, na Alemanha, morei em Berlim. E aí, lá, tive a oportunidade de pegar uma vaga que era no IPK Fraunhofer, que é um instituto de pesquisa avançada na Alemanha, que é meio que algo que não existe muito aqui. É um meio termo entre a pesquisa e você trabalhar numa empresa. Tipo, é bem um meio termo. Então, é um instituto que ele precisa fechar projetos com empresas, mas ele trabalha muito com desenvolvimento alinhado à universidade. Então, acaba sendo... Tu tem a pressão, né, do mercado de precisar desenvolver coisas que vão ser vendidas. Ao mesmo tempo, tu consegue ter bastante disponibilidade para investir no P&D mesmo, né, e desenvolver novas tecnologias. No P&D puro, né? Assim, Um P&D puro, busca, assim. E
você falou que você saiu de Santa Rosa, né? Cidade da Xuxa ali, né? Eu casei no mesmo dia que a Xuxa nasceu, né? Então, assim, a gente tinha ligação ali com a Xuxa. Como é que foi para ir para Berlim, né? É muito diferente, né? Assim, Totalmente diferente, assim. Acho que eu tinha uma questão que eu queria ir pra Alemanha, até por ser, né? Santa Rosa é uma cidade de descendência alemã. E eu tive alemão na escola. Eu estudei numa tava em escola casa. que tinha já um alemão, né, inicial. Meus avós falavam alemão, um dialeto, na verdade, né? Bem diferente do Hochdeutsch, que é o alemão oficial. Então, eu já tinha um pouco dessa conexão, assim, com a Alemanha. E aí, estava fazendo engenharia. Tive a oportunidade de participar da última turma do Ciências Sem Fronteiras. Então, que era um intercâmbio, né? Muito focado na área de exatas. Então, muitas pessoas da engenharia faziam. Refleti muito se eu iria ou não, porque é aquela coisa, né? Eu já estava com 80% do curso, então eu tinha um pouco daquela pressa de formar, pegar o canudo, começar a trabalhar. Então eu fiquei muito na dúvida, assim, se eu deveria seguir o protocolo de terminar ali a faculdade ou fazer o intercâmbio. Hoje eu fico muito feliz que eu fiz o intercâmbio, porque foi um divisor de águas na minha carreira, assim, na minha vida mesmo. Não só... É engraçado porque o intercâmbio, por mais que estivesse numa faculdade de tecnologia lá, pude trabalhar, pude fazer estágios né, no Fraunhofer e em outras empresas, o que mais me agregou, eu acho que é o fato de ter que se virar num país, sendo, né, muito nova, eu tinha ali 21 anos, e aprender a viver, a se cuidar totalmente sozinha num país que tu não conhecia ninguém e não sabia como é que eram as regras, né? Então, acho que me ajudou muito a me tornar uma pessoa menos exigente comigo mesma, vamos dizer assim. Eu acho que uma coisa que eu não fui morar fora depois da faculdade ou antes, ou nessa fase de juventude. Então, eu sinto falta, eu até comento, porque eu saí de casa para ser fuzileiro naval. Eu fui fuzileiro naval durante 4 anos. Foi uma experiência boa, Caramba. fiquei 4 anos, mas eu sinto muita falta de uma experiência internacional. Eu fico vendo bastante gente que eu converso, bato papo aqui, e todos aprenderam muito com essa experiência internacional. Acho que você criar uma independência num país que você não tem como recorrer ao familiar, ao parente ali, eu acho que é muito importante, né? Sim. E coincidentemente ou não, em setembro eu vou para a Maratona de Berlim, dizem que é muito legal lá. É muito legal. Inclusive, é uma das melhores maratonas para tu bater teu tempo recorde, porque é setembro ou agosto, não é? Setembro. Então, setembro já é um clima gostoso lá, já passou o alto do verão, começa ali o outono e a cidade é muito plana, né? Berlim foi criada numa região pantanosa, uma região que tem muitos lagos. Então, a cidade é totalmente plana. Então, normalmente, os competidores batem seu recorde ali em Berlim. Eu tô com esse desafio de bater meu recorde ali, que a ideia Mas era... tu já fez maratona, Já fiz. Caramba, Vai ser minha parabéns. 6ª maratona. Eu tenho um histórico de corredora também. Ah, legal. Meu pai foi ultramaratonista, chegou a fazer 82 quilômetros. E aí, influenciada por ele, quando eu era mais nova, também comecei a correr. Mas nunca fiz uma maratona. O meu auge foram 25 quilômetros. Eu competia maratona de Porto Alegre de revezamento. Aí, eu era competitiva nos 10 quilômetros, né? Mas 42 é puxado. Brincadeira quem faz 21 faz 42. Não é muito assim, mas mas eu acho que a maratona é para qualquer um desde que treine, sabe? Assim, o treinamento que eu acho que é mais difícil. E Berlim, de fato, tô na expectativa de pegar até o índice para Boston, alguma coisa assim. Pô, legal. Mas é legal saber que você é corredora. A gente pode marcar uma corrida. E geralmente nesses eventos, acho que no Soul Summit, eu participei no Soul Summit, no Startup Summit, tem umas corridinhas lá. Acho que de repente a gente marca. Mas vamos voltar para você. E me conta, Berlim, você foi para fazer esse intercâmbio, acabou passando, e de lá, acho que você evoluiu como pessoa, como profissional. Quando você começou a sua carreira de fato corporativa, olhando, como é que foi? Isso tudo acredito que ajudou, mas de uma certa forma conseguiu usar quando você iniciou. Como é que foi voltar para o Brasil? Você voltou para o Brasil direto, já ficou trabalhando lá? Me conta a tua evolução. Foi muito estratégico, né? Porque eu consegui ir para lá já com boa parte do curso aqui. E lá, normalmente você faz 3 anos de bacharel, e aí depois os outros 2 anos já é um mestrado, que, né, aqui são 5 anos só ao todo de faculdade. Então eu já estava lá num nível de mestre, o que me permitiu fazer cadeiras já de mestrado,
aprofundar em algumas áreas que eu tinha mais interesse, e eu consegui trabalhar lá. Então, eu fiquei... A vaga que eu fui foi para o Fraunhofer, então eu fiquei no Instituto de Pesquisa ali por 1 ano, e aí depois eu consegui ficar mais 1 ano lá, e não pelas ciências, mas por minha conta, porque como eu tinha tido aquela experiência, eu consegui emprego numa indústria, que era uma empresa de robôs de solda e corte a laser. Eu tive a oportunidade aqui, quando eu estava ainda no Brasil, de fazer uma bolsa de iniciação científica com processamento de imagem. E que foi essencial, assim, eu fui escolhida para essa vaga nessa empresa por causa disso, porque basicamente eu tinha que otimizar ali todo um sistema de imagem que seria a referência de um robô que faria cortes ali, especialmente para a indústria automobilística. Essa empresa atendia Volkswagen, atendia várias indústrias automobilísticas com robôs gigantescos, assim, de 5 metros, que se guiavam por um sistema de visão. E o sistema de visão é muito interessante porque você tem que calibrar ele, né? Então, eu fui contratada especificamente para melhorar alguns nanômetros na calibração do sistema de imagem para melhorar ali a eficiência de corte. Então, eu acabei ficando bem inserida no mercado de trabalho lá. Eu era estagiária, mas eu já estava trabalhando com P&D, com pessoas com 40, 50 anos, tipo, com doutorado em óptica e engenharia eletrônica, em computação também. Então, foi muito enriquecedor para mim. E a Alemanha, ela tem muita vaga, eles gostam muito de trabalhar com brasileiro. Então, eles me fizeram uma proposta de eu tinha que voltar para o Brasil para formar, mas eles queriam que eu formasse aqui, eu precisava de mais 1 ano para formar, e voltasse para lá para trabalhar nessa mesma empresa. E até então, esse era meu plano. Voltar para cá, cumprir, né, a graduação, até que é uma das exigências do Ciências Sem Fronteiras, e voltaria para trabalhar. Acabou que eu voltei para cá e acabei decidindo, né, por questões familiares, e, enfim, acabei começando a empreender e resolvi não voltar, resolvi entrar no empreendedorismo aqui. Mas foi super legal porque lá eu comecei a ter experiência de trabalhar com software, porque até então eu estava muito no hardware, né? Controle de automação acaba sendo muito mais hardware. E lá já tinham muitos projetos de indústria 4.0, então eu precisava fazer a instrumentação, né, do que eu estava trabalhando em chão de fábrica e mandar esses dados para a nuvem e desenvolver ali um aplicativo que qualquer pessoa pudesse ler os dados da máquina, os dados do processo. E aí, com isso, eu comecei a aprender a programar em PHP, a desenvolver app, a entender um pouco mais do desenvolvimento de produtos digitais, propriamente ditos. Né? Acredito que isso tenha te dado uma bagagem muito sobre processos, sobre respeitar excelência também, né? Acho que a gente olha quando a indústria alemã tem eles têm um padrão de qualidade. Inclusive, assim, eu fiz certificação de Six Sigma lá, várias certificações de qualidade. Eu acabei aproveitando para fazer lá. Que ano que era? Eu fui em 2015 e fiquei até 2017. 2015 até 2017. Pô, bacana. Era uma época que ainda não estava bom de inteligência artificial, ainda estava muito incipiente, né? Ainda estava bastante incipiente. E aí você se formou aqui no Brasil, voltou, decidiu ficar por aqui? Decidi ficar. Quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei numa empresa aqui também de automação. Até a faculdade não aceitou os estágios que eu fiz na Alemanha, então eu tive que fazer um estágio aqui no Brasil também. Sim, no final, eu formei com muitos estágios, porque só lá na Alemanha foram 2 anos, né? E aí eu fiz mais um tempo aqui. E o último ano foi aquela correria, assim, porque o meu curso era anual. Então, no último semestre, eu tive que fazer várias disciplinas que eram anteriores. Então, assim, foi um último ano super puxado, assim. E aí, estava trabalhando nessa empresa. Quando eu estava trabalhando nessa empresa, eu comecei a sentir uma vontade de empreender, assim. Eu comecei a sentir, cara, não sinto que faz talvez tanto sentido eu ser executiva, talvez não faça tanto sentido eu trabalhar para alguém. Comecei a sentir aquela vontade de construir algo meu. E é engraçado porque eu fui criada numa família de empreendedores, né? Meus pais têm uma transportadora de carga fracionada que eles fundaram há 40 anos atrás, os dois. Fundaram, né, sozinhos essa empresa. E eu vivi minha vida toda eles empreendendo e a empresa crescendo e todos os desafios, dificuldades, né, nesse processo. E sempre tive muito medo de empreender, porque eu vi o quanto eles trabalhavam e os desafios que eles tinham. Então, eu sempre fiquei meio assim, cara, será que isso é pra mim? Porque eu via eles ali, tipo, numa rotina super pesada, tipo, telefone 24/7, o tempo todo ligado no negócio. Transportadora, né? Ainda, né? Transportador é um business super desafiador, né? Pelo menos eu achava isso até entrar no mercado de fintech.
Descobriu que tem um mais, né? Sim, com certeza. Eu achava assim, não, eu não quero ter um negócio que tu fica 24/7 aí. E como é que era a sua relação em vendo seus pais empreendendo? Você chegava a participar de alguma coisa, ajudava eles? Eu sempre fiquei envolvida, né, no negócio, porque além dos meus pais trabalharem, minha família também trabalhava. Então, tios e tias também estavam envolvidas no negócio. Uma empresa bem familiar, assim. Então, eu viajei muito de caminhão com eles quando eu era pequena. Porque no início, eles, né, mesmo transportavam várias cargas. Minha mãe, inclusive, tem carteira de motorista de caminhão. Bacana. Então, viajei muito com eles até os 5 anos de idade. E depois fui acompanhando, assim, o crescimento da empresa. Quando eu formei, inclusive, e comecei a querer empreender, eu fiquei trabalhando com eles ali 1 ano, ajudando a melhorar a parte de processos. Já um trabalho mais de engenharia de produção mesmo. Porque dentro da área né, de transporte, fora as transferências, você tem os warehouses, né? Onde você faz toda a distribuição de mercadoria. Então, eu comecei a ajudar eles nessa parte de distribuição para garantir que as mercadorias chegassem no lugar certo, melhorar tempo de entrega, melhorar a organização de layout mesmo do depósito em si. Eu te perguntei isso porque eu constantemente vejo muita gente usando tanto as coisas positivas quanto as negativas da adolescência, da parte de criança ali, de formação no futuro. Então, e muitos deles responsabilizam os pais por isso, tanto as partes boas quanto as ruins. E aqui eu vi pessoas incríveis que eu bati papo aqui que falam, cara, eu aprendi muito a desenvolver isso quando eu era adolescente, o meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso, eu vi minha mãe fazendo no comércio dela e eu quis fazer. E você está falando isso que é mais uma verdade que a gente ouve aqui, né? O empreendedorismo ali de seus pais, de alguma forma, te contagiaram. E isso aqui, o esporte que seu pai praticava de ultramaratonista, te trouxe ali uma referência positiva, que eu acho que a corrida ela é super positiva na nossa vida. Ensina muita resistência. Resistência, resiliência, se você não treina com constância ali, com comprometimento, te cobra na hora da prova ali. Bacana. E como é que foi trabalhar com eles ali no momento? Você Desafiador. Desafiador e né, muitas pessoas me perguntam, Maria, por que tu fundou um novo negócio, né? Por que tu não fez a sucessão da empresa familiar? E eu acho que assim, eu tive bastante dificuldade de escolher isso lá atrás. Eu não me sentia pronta para fazer a sucessão do negócio familiar. Eu acho que esse foi o ponto, assim. Eu queria ter experiências onde eu botasse a mão, onde eu criasse a coisa do zero. E aprendesse e não aprendesse dentro do negócio, né? Eu sentia que era uma responsabilidade muito grande tocar um negócio da família, um negócio que sustentava a família, né? Um negócio que eles fundaram do zero, assim. É realmente desafiador, porque eles vêm com uma visão muito mais, cara, de controle, uma visão muito de, né, a empresa não tem tantas camadas de gestão, muito microgerenciamento, então pensa, né? São pessoas mais antigas que estão ali controlando o negócio, um negócio que tem bastante risco. Então, era um modelo muito tradicional de gestão e um modelo onde né, os dois ali, vamos dizer assim, diretoria da empresa, estavam muito dentro de todos os processos, assim, até os processos mais operacionais, assim. Então, foi bem desafiante, assim. E vem dando certo, e aí você quer mudar, você parar de dar certo? Eu, assim, até tinha uma vantagem, porque eu sou uma pessoa muito conciliadora. Eu sou muito flexível também, então eu fui entendendo quando cada um dos dois funcionava, mas assim, tudo muito aos poucos, né? Eu acho que por relacionamento, por conseguir conduzir eles, eu até seguiria no negócio. Acho que o meu ponto era mais, assim, senti que eu estava pronta para assumir esse nível de responsabilidade, sabe? Sim. Você é filha única? Não, tenho mais uma irmã, 5 anos mais nova. Que é engenheira também, engenheira mecânica. E ela trabalha lá na... Ela trabalha como executiva. Como executiva. Numa outra empresa. Legal. E depois? Você trabalhou, teve experiência? Como é que surgiu? Beleza, já deu, já ajudei, já aprendi? Meio que eu estava ajudando eles, né? E eu continuava a desenvolver software. Então, na Alemanha até eu conheci um amigo que acabou se tornando meu sócio. E aí ele foi me visitar em Porto Alegre, até para minha formatura e tal. E aí ele viu que eu estava ajudando ali na transportadora e ele já era desenvolvedor desde os 12 anos de idade, assim. Então, ele era já do software mesmo. Eu era aquele misto de hardware e software. E aí a gente resolveu criar uma primeira empresa, que era uma software house focada em logística.
logística, enfim, porque eu tinha bastante relacionamento, bastante conhecimento dentro da área, e a gente viu que era uma área que, cara, demandava muita tecnologia, né? A maioria dos controles ainda é feita em papel e caneta, os sistemas bem precários, assim, bem código legado mesmo. Então, a gente resolveu criar uma software house de soluções para logística. E aí, eu tinha ali, né, basicamente a transportadora que eu podia usar como um grande MVP, e aí testar soluções e vender ao mercado. Então, foi minha primeira empresa, né? Foi uma empresa bem inicial, assim, totalmente focada em serviço. Então, a gente chegou a ter 8 pessoas ali, um time de desenvolvimento, que fazia desenvolvimento para logística. A gente chegou a criar um aplicativo que ajudava o conferente dentro do depósito a classificar as mercadorias, bipar ela ali, entender se ele estava carregando o caminhão para o lugar certo ou não. Porque empresas muito grandes, elas já têm tudo automatizado, com tag, esteiras, mas na prática, isso só funciona para transportadoras muito grandes e com um padrão de mercadoria muito bem definido. Né? Se tu pega uma empresa mais média, como a empresa dos meus pais, que transporta tanto, cara, uma caixinha desse tamanho, um papel higiênico e uma geladeira, é mais difícil padronizar, né? Então, a gente acabou indo para um controle mais focado em aplicativo, a gente desenvolveu essa solução, testamos lá, fomos ao mercado vender para outras transportadoras. E aí, no meio dessa jornada, a gente conheceu uma outra empresa que era de consultoria focada em logística, que aí atendia embarcadores, né? Ao invés de atender o prestador, o transportador atendia Marco Polo, Randon, empresas que tinham o setor interno de logística. E aí a gente viu, pô, é mais fácil vender para esses caras do que vender para transportadora. A transportadora normalmente não tem muita margem, né? Um negócio de margem bem baixa. E tem toda uma questão educacional para entender a relevância de tecnologia. Era mais fácil vender para os embarcadores. E aí a gente começou a desenvolver soluções para embarcadores. Então, a gente tinha um sistema de torre de controle que ajuda ali a parte de logística interna. Enfim, a gente ficou imerso dentro desse mercado de desenvolvimento de software para logística. E foi basicamente aí que a gente começou a entrar dentro do mercado financeiro, dentro dessa empresa. Porque aí vocês viram um monte de dor ali, tinha uma que doía no bolso de fato, e vocês provavelmente falam, cara, a gente tem uma solução para isso e tudo mais. Até aqui você está falando muita coisa legal, muita experiência boa, muito legal. Mas o que deu ruim? Várias coisas. Bem, dentro dessa empresa, né, a ideia geral era uma software house focada em logística. Na prática, a gente tinha zero dinheiro e a gente precisava, né, basicamente vender serviço para gerar caixa e a gente poder crescer, reinvestir, enfim. Então, como software house, a gente acabava pegando muitos projetos. Então, fora a área de logística, que era o foco, a gente chegou a fazer projeto de saúde. A gente chegou a atender a Rio Home, sabe aquelas camas médicas? Tipo assim, a gente estava fazendo projeto de conexão de saúde. A gente fez um projeto que daí unia a parte de hardware, de câmeras para identificar, botar num carro e identificar placas de carros que estavam estacionados para ver se eles tinham pagado o ticket ou não. Um projeto que foi vendido para algumas cidades de Portugal. Então, imagina a loucura, né? Tipo, uma empresa super pequena, a gente tendo que lidar com hardware, com câmera, identificar placa, conseguir processar isso real time. Tipo assim... Esquizofrenia total. Esquizofrenia total, assim. E muito inexperientes, né? A gente, enfim, não tinha tanto foco, não sabia muito de dizer não. E precisava fazer o negócio sustentar e fechar. Não tinha um ICP, né? Fechava basicamente ali o que a gente precisava para gerar recursos. Então, furou uma esquizofrenia total de projetos. É raro, mas acontece com todo mundo. É raro, mas acontece com todo mundo, assim. E até chegar um projeto da área financeira que aí a gente viu muita oportunidade e conseguiu focar e nichar. E aí, enfim, a gente acabou encerrando essa empresa e criando a IDES. E aí, dentro da IDES, teve várias histórias complexas. Assim. Eu gosto muito desse podcast aqui, desse local, porque a história se repete muitas vezes, sabe? Assim, eu tive uma história muito parecida em um determinado momento. Eu tinha uma fábrica de software, na verdade era uma outsourcing, né? A gente alugava recursos para grandes empresas. Basicamente, a gente pegava um técnico, ele cobrava da gente X e a gente cobrava da empresa um X,5, 2X ali e ganhava sobre isso, porque a gente gerenciava a entrega desse técnico e tudo mais. E aí veio alguém e a gente estava atendendo de tudo, tentando ganhar dinheiro, tentando sobreviver, desenvolvendo software para o técnico ali, para tudo. E aí veio o mercado financeiro, isso há quase 20 anos atrás,
E a gente, ao invés de cobrar, e a gente tinha essa mania de querer cobrar um pouco a mais para dar desconto, e na primeira proposta eu mandei 4x e a pessoa aceitou, e eu olhei e falei, ó, Ó. tem uma coisa errada aqui, eu geralmente cobro 1,5x, tô cobrando 4, e era um mercado financeiro, era um mercado muito novo, vinho, não tinha margem, tinha dinheiro na época, ninguém atendia muito bem, tinha fila de atendimento, e eu e meu sócio na época, a gente falou, peraí, por que para esse mercado inteiro aqui a gente está cobrando 1,5x na dor, e esse aqui estão pagando 4, rindo e agradecendo ainda para a gente estar trabalhando, e a gente verificou que o ICP lá na época e tudo mais, mas bacana. Aí você está me falando que foi a tua abordagem no mercado financeiro, né? Sua entrada no ramo de fintech, que você começou já ali empreendendo, já como fintech makers ali, né? Tirando a mão da massa. Como é que foi? Você já sabe, não existia esse termo de fintech ou já existia o termo de fintech? Olha, se existia, a gente não sabia, pra ser bem honesta. Não estava catalogado ainda, Não estava né? catalogado, Bank as a Service também não se falava muito. E a nossa experiência com o mercado financeiro era ter integrado um gateway, até então, assim. Então, a gente realmente conhecia Stripe, conhecia, tipo, o mercado, né, de subadquirência, mas muito isso, assim. A gente não sabia que era possível criar uma conta digital, por exemplo. Qual foi o primeiro serviço que vocês usaram na ideia, nesse projeto? Basicamente, surgiu pra gente na Software House uma empresa que era como se fosse um marketing de afiliados, assim. Eles tinham uma rede de 30 mil afiliados. E esses afiliados, quando eles consumiam no varejo credenciado, eles ganhavam pontos. E aí tinha uma lógica de marketing multinível também. Se pessoas abaixo de ti que tu indicou compravam, você também ganhava pontos. E eles tinham todo um sistema para gerenciar isso, só que não integrava o serviço financeiro. Então, basicamente, quando eu, né, como uma credenciada, ia lá numa lanchonete e consumia algo, o atendente tinha que registrar no sistema. Olha, Maria consumiu R$30. E aí, depois, uma vez por mês, eles faziam ali, nem tinha Pix na época, faziam 30 mil TEDs para pagar, né, os bônus dos associados. E aí, o que a gente entendeu como dor, né? TEDs manuais, que eles precisavam automatizar. E 2, a questão do próprio turnover, né, dos estabelecimentos. Porque toda vez que trocava ali o atendente, eles tinham que treinar novamente, muito ponto não era computado. E aí a gente teve a ideia de criar um cartão. Na época, a gente resolveu fazer um cartão, inclusive, de arranjo aberto, um cartão Visa, entregar para esse associado, e aí ele consumiria ali de forma aberta, tanto na rede credenciada quanto não credenciada, e a gente conseguiria identificar se essa compra foi feita num lugar credenciado ou não, contabilizar os pontos, mandar para o sistema lá dessa empresa e depois oferecer uma wallet onde a pessoa já poderia receber de forma automática, resgatar ali o seu dinheiro sem eles terem que fazer as TEDs manuais para uma conta externa. Então, basicamente, essa era a ideia do projeto. A gente fechou o projeto sem ter nada, basicamente, e depois corremos atrás para entregar. A gente, na época, enfim, começou a conhecer já alguns players. Na época tinha o pessoal do Votorantim, já estava trabalhando em Bank as a Service, Topázio. E aí a gente conheceu a Doc, que na época chamava Conductor. E a gente foi um dos primeiros clientes deles de base, assim, isso em 2019. E a gente contratou ali eles para usar a licença de issuer, né, de sub-issuer ali junto à Visa, e também as contas de pagamento. E começamos a desenvolver. Nesse caminho, a gente aprendeu muita coisa, porque a gente achava que na hora que a pessoa passasse o cartão, a gente ia conseguir ver onde que... ter um dado ali de CNPJ, de KNAI, para entender se a lanchonete era a lanchonete XPTO, que era da rede credenciada. Só que não vem isso, esse dado. Sabe que é bem interessante isso, né? O dado que vem normalmente no webhook ali da transação, vem o nome que foi registrado na subadquirência. Então, maquininha XPTO, as pessoas colocam qualquer coisa, batatinha, o que elas quiserem escrever ali, elas escrevem. E vem o CEP também. Então, não vem uma descrição de CNPJ, KNAI, eu não consigo, ver exatamente que aquele estabelecimento é aquele estabelecimento.
Isso hoje já está um pouco mais avançado, mas naquela época os A dados gente não tinha esse dado. E, cara, a gente teve que fazer um malabarismo para conseguir fechar essa lógica, assim. Porque os dados, eles não se falam, né? A gente está falando que emissão de cartão é uma bolha, subadquirente é outra bolha, e no fim do dia ninguém se comunica muito direito, então a informação vai se perdendo. Então, se for subadquirente ainda, naquela época a base era fechada, né? Então, a maioria dos projetos, todas as subs credenciavam como elas mesmas. Desafiador. Vocês devem ter A gente quebrou a cabeça ali para resolver. Conseguimos resolver, a gente criou um algoritmo de credenciamento. Então, quando a pessoa fazia a primeira compra, a gente identificava e credenciava aquele estabelecimento. O problema é que um estabelecimento, normalmente, ele tem várias maquininhas, né? Então, a gente ia credenciar todas as maquininhas daquele estabelecimento. E aí, por uma série de informações, a gente conseguia cruzar. A gente tinha uma lista de quais eram os estabelecimentos credenciados, a gente olhava o CEP, a localização, olhava até Google Maps, eventualmente, para ver se batia. E aí, uma vez que foi feita aquela transação e a gente identificou que era credenciado, a gente colocava aquele estabelecimento como credenciado. E vocês fizeram esse projeto para o cliente de vocês, não era para... Isso, a gente fez para o cliente, mas a gente já fez... Eu não lembro exatamente por quê, tá? Mas a gente já fez numa loja de white label. A gente já criou o aplicativo para ele poder ser white label, porque na época a gente pensou assim, vamos fazer esse projeto, né, para esse cliente. Cara, muito legal ter um banco digital, ter uma conta digital. Com certeza a gente consegue explorar isso. E a gente pensou dentro do mercado de logística, poxa, a gente podia ser o banco da transportadora. E aí a gente criou a IDES por causa disso. Inclusive o nome foi criado super, assim, do dia pra noite, porque a gente ia numa feira de logística lá no Rio Grande do Sul e precisava botar um stand com marca e ter uma solução para aproveitar aquela oportunidade. E a gente criou a IDES sem ter muita certeza do que seria, mas seria um aplicativo financeiro para logística. Era essa ideia, a nossa ideia inicial, assim. E sabe que isso dá muito certo, né? Porque quando você lança um produto da forma que você está falando, e pelo menos é o que eu estou ouvindo aqui, você vai melhorando ele de acordo com a usabilidade, com o cliente usando, com o que você vai pegando de feedback na mão ali. Porque às vezes a gente fica tentando fazer o melhor produto, muito, planejando muito, testando muito dentro de casa, e na hora que vai soltar o produto para o mercado, o produto já passou, não faz mais sentido. Não faz sentido, ou não era nada disso que o cliente queria, né? Então, dessa forma que você lançou, você estava ali na rua, provavelmente. Tem seus pontos positivos e negativos, né, Fê? Eu falaria assim, é bom porque você já tem usuários, então já tem um feedback na hora. O que é ruim é que, às vezes, você não tem tanto tempo para planejar as coisas, né? Então, saem umas coisas um pouco tortas ou em cima da hora que depois tu tem que ir recuperando esse débito técnico, tem que ir reorganizando. Então, tem seus prós e contras, assim. Mas eu acho que foi bom. Foi o jeito que foi viável na época. Assim, e trabalhar consciente do jeito que vocês aproveitaram a oportunidade, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que isso gera muito mais benefício do que você tentar estar numa zona de conforto ali e falar, só vou lançar quando eu estiver pronto e nunca lançar. Cara, a gente lançou em 3 meses um aplicativo que já tinha integração com o cartão. Então, toda a parte ali de extrato, né, de compras no cartão, saque, pagamento de contas e TED. Um aplicativo e nessa inteiro. época era muito difícil fazer essa sensibilização do saldo, né? Entre o cartão pré-pago e a conta, porque geralmente ou você botava o saldo no cartão e o saldo ficava lá morto, ou o saldo ficava na conta disso. Era muito difícil. Isso aqui... Teve vários desafios, assim, no meio do caminho. Acho que o que mais o maior foi esse do credenciamento, porque a gente fez tudo e na hora que a gente foi testar em produção, isso é outro ponto, né? Uma coisa é na teoria, na hora que você tá no ambiente produtivo, muitas coisas mudam, né? Então, foi bastante correria. Inclusive, o aplicativo era feíssimo, assim. Eu que fiz o design dele. Porque, enfim, nessa época, né, a gente ainda estava usando a estrutura da outra empresa. Eu era meio que PMO, assim. E designer, e financeiro, e tudo. Normal. A empresa pequena, né? Normal. E aí eu lembro Quantos funcionários? Qual era o tamanho do time? A gente tinha 8 pessoas naquela época. Gente assim. Porque a gente, na verdade, continuou com a Software House, né? Daí depois, quando a gente começou a IDES, ficou eu, meu sócio e um desenvolvedor sênior, a gente pegou para começar esse aplicativo. Então, a gente fez entre 3 pessoas essa solução. Porque aí o resto do time ainda estava na outra empresa, né? E a gente ficou concomitante com as duas por uns 3, 4 meses e depois acabou focando só na IDES. E como é que foi, assim? Quando que você percebeu, quando que foi a virada de chave, assim, que você olhou e falou, putz,
é fintech, é mercado financeiro, eu vou seguir por isso, vou aprender a dizer não para outras oportunidades e vou seguir nessa aqui. Eu acho que tinha em mim, enfim, nessa época, né, quando eu comecei a empreender, primeiro eu não sabia nada de startup, de MVP, de Lean, nada. Quando a gente começou a Software House, eu comecei a estudar sobre isso, né? O meu sócio já estava mais exposto, já tinha tido uma startup, já tinha participado de programa de aceleração, então ele já tinha um pouco mais de conhecimento. Eu tinha zero de bagagem. Então eu comecei a me expor mais ao ecossistema, participar de Startup Weekend, aquela loucurada toda de evento e tudo mais, para entender um pouco os conceitos. E aí, ao estudar os conceitos, eu comecei a ter muita vontade de ter um produto, de não trabalhar com serviço. Porque serviço eu entendia que eu tinha uma limitação de escala, né? Cada projeto era um projeto, cada cliente era um cliente, eu ia estar ganhando em cima de horas de trabalho, basicamente, né? Ia escalar com pessoas. E aí, naquela época, eu entendi, poxa, se eu tiver um produtinho aqui com muitos usuários e eu conseguir escalar, eu conseguir vender isso, eu vou conseguir, tipo, ter um crescimento exponencial sem crescer tanto o meu time, meu custo vai ficar constante e minha receita vai ser mais alta. Então, eu entendi isso e aí tinha uma vontade muito grande dentro de mim de ter um produto. Queria ter um produto. Uma plataforma que, enfim, que eu pudesse ir adquirindo mais clientes e crescendo com isso. Então, naquela época eu já estava com a cabeça de, cara, eu quero parar de trabalhar com serviço, eu quero ter um produto e eu preciso achar um produto que tenha escala. E aí, dentro do mercado financeiro, dentro dessa lógica de criar ali um ecossistema financeiro para cada empresa, eu vi uma oportunidade de escala. De ter uma plataforma, ainda que tivesse customização, mas que eu pudesse crescer. E, claro, né, a gente acabou... Tá, mas Maria, por que tu não pegou e pensou num produto, então, sei lá, ser um banco digital, uma coisa mais escalável, né? A gente ficou muito tempo num drama, assim, será que esse business que a gente tá fazendo é escalável de fato ou não? Porque cada aplicativo é white label, tem a marca do cliente, tem uma série de questões, assim, então muito tempo... Depende do cliente para vender, para crescer. Exato, tipo, é um modelo que no final ele é um B2B2C, então tem uma série de complexidades dentro desse modelo, né? Que eu mesma questionei muito tempo se era algo escalável ou escalonável, né? E ao longo do caminho eu aprendi que realmente é um business muito escalável, mas tem muita técnica do que tu tem que fazer e tem que saber bem as suas alavancas. É o tipo de resposta que não vem rápido, né? Não, Assim, não. você está falando aqui, você está explicando isso pra gente em 15 minutos, mas com certeza você demorou alguns anos para ter essa resposta. Sim, e tu recebe muito feedback, né? Tipo, muitas pessoas me diziam que não era escalável. Cara, para mim, olhando e conhecendo, falando com makers, fundadores, executivos, é sempre isso. E eu também. Uma vez eu estava batendo cabeça, tentando fazer um monte de coisa personalizável, assim, do jeito que você falou, e numa desses eventos, acho que estava no Vale do Silício, e eu escutei o termo business as usual, né, o BAU. E eu não tinha nada como isso, assim, eu me orgulhava muito de ser o CEO que entrava em todas as áreas, que fazia tudo e tudo dependia de mim. E, na verdade, eu estava atrapalhando o meu negócio de crescer ali. É legal no começo a gente fazer isso, mas depois, para crescer, você precisa que o negócio ande, na teoria, sem você. Sim. Você tem que ser Se um tornar grande... indispensável. E aí eu entendi que eu precisava, quando eu estivesse dormindo, quando eu estivesse falando com o investidor, quando eu estivesse fazendo alguma outra coisa, o negócio tinha que vender, né? E aí o BAU virou uma coisa que eu corria atrás. E foi legal, quando eu consegui montar o time e a gente fazer o negócio, falou, legal, agora um vendedor ele tem a capacidade de preencher uma ficha, tirar um pedido, o cliente pagar por isso, o produto ser entregue, o negócio está rodando e eu não fiz uma interação, a empresa funciona na teoria sem mim. É muito bom esse É sentimento, muito né? bom esse É sentimento, incrível. porque você acorda com 100 clientes, aí no outro dia tem 101, e aí voltou para 99, e aí foi para 105, e aí você investe em marketing, a empresa cresce sem você, então isso para mim é muito legal. Eu já escutei isso aqui de outras pessoas. E você busca muito conhecimento, né? Você já falou, você foi estudar fora, você fez formação, você agora, precisa aprender sobre startup, meu sócio sabe, eu preciso fazer uma equivalência ali de conhecimento, de entender o que ele tem e tudo mais. Desse conhecimento que você pegou, me diz assim, o que foi essencial para você buscar, para você estar onde você está agora, assim, o que você aprendeu que foi, isso aqui foi bacana, virou minha chave? É bastante coisa, né? Eu acho que também a gente tem que saber lidar com o excesso de informação.
Então, hoje a gente tem muita informação e aí, cara, a gente não tem tempo infinito, né? Eu acho que eu gosto muito de estudar, eu amo estudar, mas ao mesmo tempo eu não tenho muito tempo para estudar. Essa é a realidade. Eu não consigo tirar horas e horas a fio para estudar. Eu tenho que ser um estudo. Estudei aqui, já tô aplicando. Tem que ser muito funcional, assim. Então, eu busco sempre um estudo muito otimizado. Coisas que eu aprendi, assim, cara, gestão. Muita ferramenta de gestão, especialmente gestão de tempo. Porque, né, seguindo um pouco dentro da linha do que você falou, que você não pode limitar seu negócio, você tem que ser indispensável. Eu sempre fiquei pensando, cara, tipo, eu não posso limitar o crescimento da minha empresa. Então, eu preciso saber gerenciar tempo muito bem. Então, as coisas que eu aprendi que foram de maior valor foram relacionadas à gestão do meu tempo e gestão do time. Para eu poder criar um time que consegue lidar com as coisas do dia a dia, consegue resolver os problemas sozinho. E vai evoluindo para que eu me torne uma pessoa indispensável, assim. Então, muita ferramenta de gestão. Tem um livro que eu gosto muito, que é o The Great CEO Within. Acho que é um livro que o G4 fala muito, assim. E, cara, realmente é muito bom. Ele é um manual, assim, de ser CEO ou de ser líder. E ele tem muito framework, muita ferramenta de gestão. E ele parte do princípio que você precisa aprender a se autogerenciar, para depois você aprender a gerenciar o outro e aí você criar um time que se autogerencia e assim por diante. Então, para mim, assim, acho que o mais divisor de águas foi aprender ferramentas de gestão, conseguir implementar metas dentro da empresa. E aí não importa o que você for implementar, se for meta smart, se for OKR, independe, mas você conseguir ter um modelo de gestão que funcione para ti, enquanto profissional, e que tu consiga escalar dentro da tua empresa. Pra mim, isso foi total divisor de águas. Vai mexer o ponteiro, né? Vai, assim... Você tem um norte, né? Porque, cara, é muito difícil, assim, você conseguir conduzir todo o time pra ele seguir na direção que você precisa que ele siga, assim. É bem desafiador. E a gente tem muito conteúdo, que você falou, né? Tem muita coisa. E eu gosto de muito conteúdo. E faz sentido, assim. Tem muita coisa bacana. Mas, assim, às vezes é difícil, né? Você pega muito conteúdo e fala, cara, qual que eu mexo, né? E te dá uma ansiedade, né? Te dá uma ansiedade. Eu volta e meia fico assim, enfim, com todo esse hype de IA também, tu fica assim, cara, meu Deus, socorro. Não posso ficar pra trás. E uma coisa que me dá essa ansiedade, assim, por exemplo, eu curto muito o ChatGPT, eu uso muito e eu até brinco, eu chego pra alguma... Pô, mas esse texto ficou bom, mas você fez no ChatGPT? Fiz? E daí? Claro que eu fiz, eu vou fazer esse texto. Eu melhorei. Eu sou um péssimo editor, redator e tudo mais, não tem ninguém no meu time para fazer, vou usar o ChatGPT e tá tudo bem, sabe? Não é um... mas então não tem graça. Porra, você queria que eu, sei lá, entrasse na floresta, pegasse uma faca e fosse caçar, eu vou no mercado e compro, tá ali. Sabe? E isso... Essa analogia é bem boa. Não, cara, não é, uso mesmo, assim, lá em casa todo mundo usa, lógico, com moderação, mas eu acho super bem. E tem muita, assim, uma frase que eu curto muito, assim, que às vezes eu paro e olho e falo assim, direção é mais importante que velocidade, sabe? Sim. Às vezes a gente tá correndo pra caramba igual maluco e sem direção nenhuma, perdendo tempo, perdendo horas e horas. Que nem um maluco, né? E indo pra lugar nenhum. Então, às vezes, olha, peraí, a direção que eu quero é essa? Beleza, então vou dar mais um passo, mais 2 passos, mais 3. É que não adianta, né? Eu falo muito sobre feijão com arroz. É até engraçado, assim, eu amo cozinhar, tá? Então eu uso muitas analogias com comida. Cara, no final do dia, o sucesso vem de um feijão com arroz bem feito. Que é aquela coisa, fazer o que precisa ser feito, com consistência, tipo, cada vez melhorando um pouquinho, implementando ali, né? Beleza, hoje é um feijão com arroz, um feijão bem temperado, aí coloca um ovinho, aí tu vai indo, vai evoluindo. Tipo, cara, tu não vai começar já fazendo lá o caviar, entendeu? Exato, tipo, já fazendo um prato super complexo. Sabe fazer o arroz e feijão, quer fazer um croque-monsieur. É uma etapa depois da outra, com consistência. E esse é o desafio, essa é a dificuldade, é você acordar todos os dias e tu ir lá fazer o que tem que fazer e fazer um pouco melhor. E aí aconteceu alguma coisa que tirou seu chão, né? Porque empreender é isso, é uma montanha-russa. E tu, cara, conseguir respirar, recuperar e seguir adiante. Eu vejo muito isso na corrida. Corrida, se você correr uma maratona de 42 quilômetros, você corre 1.000 quilômetros antes, sabe? Assim, todo mundo fala, mas o cara, ele
treinou muito mais antes, ele repetiu, ele teve problemas, Perdeu ficou muita unha do doente, pé, teve muita perdeu bolha. teve bolha, teve que trocar tênis, aí roupa que deu isso, e choveu no dia, ele teve que remarcar o treino. Então, um pouco disso. E Maria, me conta, bastidores, curiosidade, perrengue, você como engenheira de ideias para negócios que não são fintechs, tentando transformar isso em fintech, tanto na área de logística, que é a sua formação, mas de outras áreas. O que você tem, o que você pode compartilhar com a gente aí, tanto do seu desafio quanto de que você já ouviu no mercado aí? Olha, eu sempre brinco que daria, se tudo der errado, eu posso fazer um stand-up para contar as histórias. Brinco isso muito com a minha rede comercial, porque a gente recebe muitos projetos, muitos projetos, até a gente também conseguir nichar, né, e definir qual que era o nosso perfil de cliente ideal. A gente foi exposto a muita coisa, assim. Então, cara, desde fintech, que é de um clube de armas, o cara queria fintechizar, tipo assim, o armamento, até a fintech da cannabis, ou coisas do tipo, assim, todos os tipos de projeto que tu possa imaginar. Já chegou pra gente, assim. E, cara, a gente entrou também em vários projetos que não vingaram, não fizeram sentido, assim, ao longo da IDES. Acho que, especialmente ali no início, a gente estava muito mais preocupado em entregar a plataforma tecnológica, o regulatório correto, e não estava tão preocupado com a parte de negócio, né? E aí, um dos maiores aprendizados que a gente teve foi, cara, tecnologia, ela acaba sendo, ela precisa ser segura, ela precisa ser robusta, a usabilidade precisa ser perfeita, né? Mas, no final do dia, a tecnologia é só uma parte do que a gente entrega. Precisa ter um modelo de negócio que seja consistente, né? E se eu fosse contar nos dedos, quantas vezes veio alguém querendo, eu quero ser o novo Nubank. Ah, isso demais. Aqui, a gente na bolha aqui de São Paulo, você ouve Muito. muito. Não, eu quero ser o novo Nubank e tal. E aí a gente, assim, a gente começou a entender, né, como lidar com esse sonhador. Porque no final do dia eu tô vendendo um business que tem certo risco. É um business que, se for uma empresa super tradicional, dificilmente ela vai querer entrar. Mas ao mesmo tempo eu preciso filtrar ali o sonhador. Ou a gente tomou a decisão de ajudar a educá-lo. Né? A IDES, ela levantou muito essa bandeira de, cara, é um mercado novo, a gente quer sair da bolha, a gente não quer só atender, cara, empresas gigantescas, varejistas que já sabem que tem essa oportunidade. A gente quer atender empresa de facilities, transportadora, indústria, empresas que... escritórios de contabilidade grandes. A gente quer atender empresas que não é tão óbvio ela entrar dentro desse mercado, mas a gente, por uma série, né, de fatores, a gente consegue calcular e ver que ela tem muita chance de ter ROI com um projeto assim. Então, a gente acabou indo muito para esse lado de educação. Inclusive, a gente tem uma mentoria que a gente faz. A gente tem alguns braços de consultoria também para poder, né, receber esse cara que é um pouco mais sonhador. E, cara, muitas vezes é empreendedor, tem um business já sólido, mas ele, cara, quer ser o novo Nubank, né? Ele não entende quais são as alavancas de Aí você crescimento. pega o saco, bota na cara dele, dá tapa na cara, fala, você não vai ser o novo Nubank, acorda, Com volta. muita educação, né? A gente acaba fazendo isso, assim. Porque tem que ser um modelo de negócio muito estruturado. E a gente, ao longo desses 5 anos, aprendeu muito o que funciona, o que não funciona. Obviamente, a gente não sabe tudo, né? Toda hora estão nascendo novos modelos, mas eu bato muito nessa tecla de receita. Tem que ter, Tipo, senão não quais se são as alavancas sustenta. de receita, qual que é o público-alvo, quais vão ser os canais. A gente faz ali quase um business canvas com o cliente. E a gente também desenvolveu uma calculadora de lucros. Que basicamente é um mini BP ali que a gente calcula com ele para entender, tá, beleza, é uma empresa de facilities. Facilities é um segmento que a gente atende muito. Que são empresas, né, ali de terceirização de mão de obra, para segurança, para serviços de limpeza, jardinagem. Normalmente ela tem um volume grande de colaboradores, né? Então a gente sabe hoje, a empresa tem que ter pelo menos 1.000 colaboradores. As alavancas principais elas vão ser relacionadas a crédito, antecipação. Então a gente já tem ali meio que um business case de qual o tamanho do público-alvo tem que ser, como é que ele vai vender isso, os canais e como ele vai monetizar. E de alguma forma, você conhece ali as oportunidades que podem ter dentro do ecossistema dele e você Perfeito. mostra ter. Perfeito. E às vezes o cliente vem com
ele não entende muito isso, ele não entende que tem que ter receita, né? Ele acha que vai acontecer uma mágica. acho que o Nubank, Inter e alguns outros bancos falam, taxa zero, não cobramos nada e tal, mas de uma certa forma ele cobra de outra forma ali, né? Sim. Então, eu acho sim que tem que pensar na receita, senão não para em pé, senão deixa o negócio frágil, não fica um produto bom, com pouca qualidade, e no fim do dia eles estão te pagando também. Se eles não tiverem receita, eles vão morrer no futuro. A né? gente tem, e o nosso modelo de negócio, ele é baseado no sucesso do cliente, né? Então, se o cliente não estiver crescendo, não estiver gerando receita, eu também não vou crescer com esse cliente. Também não vai ser interessante pra gente. Então, é meio que a gente dá as mãos ali, a gente vai escolher projetos que a gente vê que tem potencial, e o nosso compromisso não é só entregar a tecnologia regulatória, mas é ajudar ele a criar metas. Obviamente, toda a parte que for relacionada a marketing comercial, ele vai executar, mas a gente já busca dar meio que um caminho das pedras ali para ele conseguir executar isso e também filtrar na entrada projetos que a gente entende que já tenha certa maturidade. Não tem a maturidade, a gente indica uma mentoria, a gente acaba fazendo uma consultoria para ele ali, para ajudar ele a desenhar caminhos, sabe? Acho que super vale a pena. Tem cliente que gosta disso, tem cliente que não gosta. Tem cliente que vai falar assim, faz o que eu tô mandando. Eu conheço bastante empresa que faz e tudo mais, e tem um cara aqui em São Paulo que ele, se você pedir qualquer coisa para ele te entrega, e ele cobra por isso, e tá super certo. Assim, pode ser o projeto que vai dar errado, ele vai falar, custa tanto, ele monta, e você executa o projeto, um ano depois você fecha, e ele fala, você pediu, eu entreguei. Ele nem questiona o que você pediu, ele te entrega. Mas eu acredito muito mais que o negócio tem que prosperar, que tem que ter sucesso. Eu concordo contigo, eu acho que vale a pena. E que no fim do dia o cliente vai se sentir melhor. Fala, pô, ela me deu a mão aqui nesse momento, e de repente ele volta mais maduro para você, né? Sim, com certeza. Você já fizeram alguma aposta arriscada que deu certo? Alguma coisa que vocês olharam assim, puta, vamos... A gente já fez algumas. A gente tem alguns clientes do nicho religioso. Que é bem diferente, assim, né? Tipo, normalmente igrejas têm bastante dificuldade de conseguir ter acesso a serviço financeiro. Normalmente banco não gosta muito, né? Tipo, é um segmento mais delicado, né? Em termos regulatórios, em termos de PLD também. Mas a gente fez algumas apostas que deram muito certo, assim, tipo, óbvio, instituições super sérias. E, claro, né, a gente colocando ali uma camada maior, né, de controle também. E foram projetos que deram muito certo, assim, e no final resolveram dores que a gente nem imaginava. E eu acho que é isso, né? Se especializar numa área, ficar forte numa área, entender aquela dor daquela área, você vai aprendendo e você vai melhorando e entregando melhor. Exato, e foi mais ou menos o caminho que a gente fez, né? A gente começou, cara, tendo um ecossistema gigantesco, vamos ser um one-stop shop para quem quer criar sua fintech. E aí a gente até tinha um modelo de construção que era, eu entrego o banking, e aí eu tinha uma série de add-ons que a pessoa podia conectar, quero uma solução de cashback, quero uma solução de crédito, e ela ia montando isso e tal. Daí a gente operou assim por um bom tempo. Aí a gente começou a olhar, putz, a pessoa não sabe direito o que ela precisa. E aí hoje a gente entrega modelos de negócio pronto, que são as IBMs que a gente chama, que é o Ideias Business Model. A gente tem 5 caixinhas, e aí essas caixinhas têm segmentos que são aderentes a elas. Elas têm uma linha de receita definida, um público-alvo. Então eu já tenho ali um modelo meio que pré-pronto que eu sei que funciona. E aí foi a forma que a gente encontrou de ajudar esses negócios a escalarem mais e também nichar um pouco o nosso público-alvo. Você já está plugando aí na Ideias, né? Vamos falar dela. O que é Ideias hoje? É uma Bank as a Service? Como é que vocês Vocês são um maker de fintech, um Bank as a Service, são uma IP, são regulados? Conta um pouco, tecnicamente falando, de vocês, a estrutura, que tipo de cliente vocês estão. Eu gostei dessa ideia de casinha, porque eu também sou muito visual desse... Um pouco da mente engenheira. Bem, a Ideias é uma plataforma hoje que viabiliza com que empresas que não são do mercado financeiro possam oferecer serviços financeiros, né? Se tornarem fintechs. O nosso propósito é gerar uma linha de receita adicional para essas empresas. Então, normalmente a empresa já existe, já é um business sólido, e ela está ali transacionando. Ela tem acesso a pessoas que estão transacionando dinheiro, que tem um TPV expressivo, e elas estão deixando dinheiro na mesa. Basicamente, é esse estudo que a gente faz. A gente faz um diagnóstico da empresa e vê, tem uma oportunidade aqui de serviço financeiro que tu não está explorando, tu está faturando 20 milhões ano, tu conseguiria faturar 30, faturar 25. É uma linha de receita adicional se você plugar serviços financeiros.
sem sair do seu core business, né? Porque, enfim, tu é uma empresa de facilities, o teu business é facilities, tu não entende nada de mercado financeiro. Então, eu vou te ajudar com o meu know-how, com o regulatório, com a tecnologia, para tu poder explorar essa base que tu já tem e criar essas novas linhas de receita. Então, o nosso propósito está muito ancorado dentro dessa lógica de geração de receita, né, para as empresas. Aí, em termos de estrutura, a IDESA entrega toda a parte de tecnologia, os modelos de negócio e a parte regulatória que não é nossa. A IDESA hoje não é regulada, ainda não, pelo menos. A gente integra com outros providers. Então, por trás, a gente tem um arcabouço ali de fornecedores, tanto para emissão de CCB, quanto a conta de pagamento, quanto de issuing, tudo e algumas coisas de tecnologia própria mesmo que a gente foi desenvolvendo, de QIC, de antifraude. A gente está no movimento agora de verticalizar, a gente está fazendo a aquisição de uma IP, e a ideia é ter mais uma opção, né, ali dentro do nosso portfólio, mas a gente também tem o objetivo de atender empresas que são a sua própria IP. A gente teve vários cases de sucesso de clientes que começaram dentro da nossa estrutura e escalaram bastante e aí já estão pleitando a sua própria licença. Só que eles, né, fizeram todo esse movimento, levantaram dinheiro para conseguir ter ali a IP, mas não entendem de tecnologia, né? Querem continuar utilizando as nossas aplicações. Então, basicamente, essa é a nossa lógica, é ser mais agnóstico em termos de qual IP que está por trás, mas conseguir abstrair todos esses controles e toda a parte de interface e usabilidade. E vocês cobram por projeto, por transação? Como é que é a estrutura? A Não é um nossa, mix? a nossa estrutura ela tem um valor de investimento inicial, né? Um SaaS e um transacional. No modelo, né, onde o cliente consome o regulatório dos nossos parceiros, eu vou ter um transacional, que, enfim, é o custo, né, do próprio parceiro. Se ela for IP própria, o transacional é com ela. Legal. E o que vocês estão vendo de futuro, assim, para o mercado de vocês, para os clientes, de oportunidade até com o regulador brasileiro, que é bem ativo e a gente tem visto bastante novidade, Pix automático, Pix internacional, a parte também de subadquirência abrindo novas frentes com Tap to Pay e tudo mais. O que vocês estão olhando para os próximos anos aí? Tem muita oportunidade, né? Acho que é um mercado que está passando por bastante modificações. A gente tem, acho que assim, questões regulatórias, né? Fora as oportunidades, a gente está vislumbrando a regulação do Bank as a Service. Então, por isso a gente está fazendo também esse movimento de verticalização. A gente não sabe até que ponto o nosso modelo vai continuar sendo sustentável. E aí, com todas as questões que vem acontecendo também, a gente vê que o regulador ele está querendo fechar um pouco mais, definir melhor, né? Ali os players, a cadeia em si. Então, a gente está olhando muito para isso. Oportunidades que a gente vê, né? A gente vê muitas empresas oferecendo Bank as a Service, algumas empresas oferecendo white label, mas a gente vê que, cara, na hora do dia a dia da execução, existe muita dificuldade. Porque o modelo de Bank as a Service, ele parte do princípio que tu tem ali uma empresa que é regulada, que responde para o Banco Central, e uma empresa que não é regulada. E ela quer fazer negócio, e ela não entende o que pode e o que não pode. E ela acaba vendo muitas travas dentro dessa operação, né? Ao mesmo tempo, a instituição que é regulada, ela não entende quem é o cliente final, porque ela não tem acesso a esse cliente. Então, muitas vezes, ela acaba tendo lá um sistema antifraude, ela acaba tendo um QIC que não olha outros fatores, né? Então, a gente está olhando muito oportunidades nesse sentido. De conseguir ter, né, a gente tem muito acesso à informação, de conseguir ter dados e agir de forma mais inteligente, tanto para controle de PLD, de antifraude, de QIC, utilizando o nosso cliente que tem esse contato, né, do usuário final, que tem esse contato do cliente dele, que muitas vezes já é cliente de outro serviço, já é cliente de 20, 30 anos, e a gente conseguir customizar toda essa esteira para que a operação ela tenha menos fricção, né? Então, tipo, a ideia está muito focada nisso. Muito focada também em cada vez mais a operação para o nosso cliente ser self-service. Então, hoje, por mais que você contrate um Bank as a Service, você contrate uma tecnologia, você vai ter que fazer suporte ao usuário final, você vai ter que lidar com uma série de coisas que tu vai ter que aprender muito, né? E é difícil encontrar profissionais para isso. Então, a gente está investindo muito em inteligência artificial, em automação de atendimento, em automações de fluxo, para que o nosso cliente consiga operar ali com, cara, 1, 2 pessoas no máximo. E que a operação ela seja meio standalone, assim. Essa que é a nossa ideia. A gente tem investido muito nessa parte mais operacional e conseguir entregar um produto na ponta equivalente à robustez de um Nubank, de um C6,
porque o consumidor, né, para ele tanto faz, precisa ser muito robusto, ele não vai usar algo que não seja muito bom. Então, a gente está muito focado nessa lógica, assim, olhando muito para entrega e não só, tipo, tenho milhões de funcionalidades aqui, mas de fato funciona, de fato tu tá entregando, quando a gente olha o engajamento da aplicação, tu tem lá 100 mil usuários, quantos desses 100 mil são de fato ativos? Quantos de fato estão te gerando receita, estão comprando serviço de ti? Então, a gente está olhando muito para isso, assim, aumentar a conversão dos serviços que a gente tem dentro da aplicação. Porque dentro da nossa estrutura, a gente tem toda a parte de banking, tem uma parte de crédito, onde a gente opera muito antecipação de recebíveis, o consignado agora do trabalhador, sempre numa lógica mais de ecossistema fechado. E a gente tem uma parte de serviços também embedados, que daí a gente trabalha seguro, telemedicina. Então, toda a nossa lógica aqui é criar ferramentas para ajudar o cliente a ter uma conversão maior, de modo que, às vezes, ele vai ter lá 1.000, 2.000 usuários, mas ele vai estar tendo uma receita interessante com esses usuários, porque a taxa de conversão vai ser alta. Então, a gente está muito focado nessa estratégia. Tudo modular, né? De acordo com o que o modular. negócio demanda. É um conceito muito legal isso, tech-fin, né? Que, lá atrás a gente chamava muito de tech-fin, levar tecnologia financeira para dentro de ecossistema e validar, enfim, bacana. E uma coisa que me chamou muita atenção, né? Você falou, vocês buscam muito conectar outras IPs, outras soluções, outros produtos e não ficam só seja no Banking as a Service tradicional ali, de vender e replicar, mas conecta. Estava aqui com o Fred, ele falou de vocês, que ele trabalhou com vocês na DOC e tudo mais, então fazer parceria é um negócio que eu gosto muito. Eu acho que, às vezes, tem gente que tem uma tecnologia incrível, fantástica, mas não tem cliente que você, de repente, pega essa tecnologia, pluga no teu ecossistema, isso dá mais resultado para todo mundo. Você fica feliz, esse parceiro fica, o cliente da ponta fica, enfim, eu acho isso bacana. E a estrutura de vocês hoje, como é que é? Qual o tamanho do time? Vocês estão com quantos anos já? A gente tem 5 anos, temos 42 pessoas. É um time enxuto, né, eu diria, pela quantidade aí de clientes que a gente tem, pelo tamanho que a gente tem. Como é que tá o tamanho de cliente? A gente tem 110 clientes ativos hoje, B2B. Caramba, que legal, cara. Estamos transacionando 4 bi mês. Então, já é bem relevante, assim, em termos transacionais. Por isso que a gente também está fazendo esse movimento, né, de verticalização, porque já está num volume grande. Mas é uma empresa enxuta, a gente é remoto. Isso mesmo antes da pandemia, temos time no Brasil todo. Em Porto Alegre, a gente tem, né, a sede ali com a estrutura de marketing e de CS, mas o resto do time é em todo o Brasil. Bacana. A estrutura remota dependendo da área, eu sinto muita dificuldade. Eu acho... Tem os haters e tem os lovers, né? Não, eu gosto. A vida funciona muito com o remoto, mas dependendo da área, eu acho que a comunicação faz uma diferença. Faz uma diferença ali. A gente... Meu pico de time foram 60 pessoas, a gente trabalhava num lugar que praticamente não tinha porta, toda hora um tinha uma ideia, um queria testar alguma coisa, a gente subia um andar, descia um andar, falava um com o outro e a coisa andava. Depois a gente foi para o remoto, para a pandemia, então você marca uma reunião, acha um horário na agenda, criou uma distância e a gente perdeu. E depois a gente fez uns workshops, algumas coisas para melhorar. Tem como fazer, viu? Tipo, eu acho que eu sinto o maior desafio do remoto, eu acho que é quando entra uma pessoa nova. A rampagem, e aí a gente busca muito levar a pessoa para Porto Alegre ou promover o encontro entre os gestores. A gente tem muitas pessoas em São Paulo e BH. Então, a gente faz encontros nessas cidades também. E a gente busca ter ali um contato de pelo menos de uma semana, assim, com a pessoa. Acho que para a entrada de um novo colaborador é muito importante. Mas você falou, né, de estar todo mundo na mesma sala e aí cutucar ali e tal. Isso, a gente, de uma forma muito natural, conseguiu recriar isso no remoto através do Slack, né? Tipo, claro, a gente fica totalmente dependente da ferramenta, mas a gente usa muito a estrutura de círculos que eles têm. Tipo, então abre uma sala, entra, sai, as pessoas ficam se ligando o tempo todo e fazendo círculo. Então, é praticamente o sentimento de tu estar junto com a pessoa ali. Sim. Não fica, a gente busca fugir dessa burocracia das agendas, sabe? E aí os times, as squads, trabalharem de forma muito próxima. Óbvio, né? Tu não vai ter tanta relação lá do comercial com o time de desenvolvimento. É mais distante. Mas os times, as squads em si, marketing comercial, trabalham muito junto com CS, produto e tecnologia, trabalha muito junto, e aí tem essa facilidade. Também, assim, tem que ser
tem que buscar pessoas que consigam lidar com isso, né? Que tenham essa facilidade de trabalhar no remoto. E, cara, a gente não tem muito executivo super formal, é uma galera mais jovem. Então, assim, todo mundo tenta se conectar o máximo possível e ficar próximo sem botar muita burocracia, assim, e aí funciona melhor. Vocês estão trabalhando a cultura, né? É. Assim, vocês estão encaixando as pessoas certas no lugar certo e olhando rápido e tentando, porque às vezes é ruim. Uma pessoa que depende de uma interação mais presencial, você coloca numa Aí cultura sofre. dessa, sofre bastante. Sofre bastante. Então, acho que tem que ser assertivo na contratação, Tem que olhar muito o perfil. tem que olhar o perfil, porque, de fato, tem gente que não funciona no remoto, principalmente uma pessoa que precisa ser comercial, ou que faz um pós-venda ali que se entregar, enfim, são desafios da vida real. O melhor dos mundos é o híbrido, né? A gente busca botar quem precisa ser presencial lá na sede e os outros deixar remoto e é vivendo e aprendendo. Já erramos muito também nesse caminho. Com certeza. Acho que ninguém aprende sem errar. É muito difícil, sabe? Muito difícil você ter sucesso sem ter tido um erro, um aprendizado, uma falha. Todas as nossas vitórias, se você olhar, vieram de uma sequência de derrotas ou de aprendizados, de erros que você foi lapidando e foi acertando, foi lapidando e foi acertando, e quando você alcançou um sucesso, uma excelência, enfim. Ou se você não alcançou porque você desistiu no meio do caminho, e tá tudo bem desistir para ir para uma outra trajetória e tudo mais. E legal, assim, parabéns. Eu acho que a jornada que vocês estão fazendo, assim, é interessante conectar, é o que eu busco também, assim, tanto no Fintech Center de conectar o ecossistema, quanto aqui no podcast, através das histórias. Eu acho que a gente precisa. Nosso ecossistema, às vezes eu fico vendo, assim, principalmente do meu lado aqui, eu falo, cara, ia dar um match perfeito essa empresa com essa outra empresa, mas elas acham que são concorrentes, elas não se falam, e eu tento até às vezes casar, mas tem muito protecionismo, porque a minha tecnologia é melhor, eu não quero difícil. fazer. A gente mesmo, né, dentro dessa lógica, a gente acaba sendo parceiro e concorrente de várias empresas. Tipo, em alguns serviços a gente acaba concorrendo, até ali no comercial, né, do cliente tá comparando a nossa proposta com a outra empresa, e a gente tá trazendo as vantagens ali, mas, tipo, a gente usa um serviço ali dessa empresa, por exemplo, mas não usa o todo. Então, acontece muito isso, é natural. Eu acho que o importante é ter clareza e ter... O combinado não sai caro, né? Ter ali muito claro como é que vão ser as políticas de concorrência, o que cada um vai atuar, e principalmente jogar fair, né? Tipo, fair game. E eu acho que a gente é um mercado tudo. novo. Eu tenho executivos de muitos anos, mas é um mercado de fintech, mercado de pagamentos, é novo ainda no Brasil, e ele está em processo de construção. E aí, por algum motivo, a gente achou que... E aí tem alguns especialistas que falam muito em consolidação, que vão existir poucos. Eu acredito que isso até acontece em um determinado momento. Na parte de infraestrutura, eu acredito que até sim. Mas eu acho que o maior número de players deixa o mercado, de repente, melhor. Deixa o mercado, de repente, com mais soluções que atenderam o cliente melhor. E no fim do dia... Olhar para dores diferentes, né? Eu estava conversando com o Rafael aqui, ele falou de crédito, ele falou, cara, é o mesmo crédito que é dado para uma pessoa comprar um carro, assim, faz o score dele para ele pegar um crédito estudantil, que faz o score dele para ele fazer uma cirurgia, que faz o score dele para comprar um imóvel, sabe? Eu acho que olha a oportunidade. Eu quero dar um crédito estudantil, é um tipo de crédito. Eu quero financiar um imóvel, que é um bem de 32 anos, é outro tipo de crédito, e assim vai. Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade ainda de olhar e abrir mais e compartilhar mais, e de eu ter maturidade de olhar e falar, esse negócio não é para mim, ou então eu posso trabalhar em parceria com essa empresa, e aquele negócio eu posso trabalhar em parceria. Acho que isso vai acabar acontecendo no nosso mercado, é uma aposta minha. Não, concordo. E o que você vê de futuro das fintechs? Assim, o que você vê de possibilidade, de oportunidade de futuro, sabe? Olhando muito não só para o ecossistema de pagamento e de subadquirência e de banco digital que você está, mas como um todo, mercado de fintech, de crédito, de qualquer área, cripto, não sei. O que você vê como futuro? Eu vejo muitas oportunidades. Eu acho que, assim, inclusive... É difícil, às vezes, né? A gente fica tentado a avançar em várias frentes.
Acho que crédito tem muita oportunidade ainda, acho que se avançou bastante, muito no canal de distribuição, mas ainda tem uma inteligência muito grande para ser desenvolvida na parte de escoragem. Tem muita gente tentando fazer isso, mas não vejo que ninguém ainda tenha chegado no melhor modelo. Porque no final do dia, né, a gente fala que, beleza, o boom das fintechs ajudou a bancarizar, ajudou as pessoas a terem mais conta. Eu vejo que, cara, a gente tem a geração ali de os millennials, geração Z, cada um com 10, 20 contas, mas se for pegar, tipo, pessoas que moram em lugares isolados, regiões de menos acesso, tem muita gente sem internet, né? Sim. Então, acabou que a gente conseguiu bancarizar mais, mas numa certa concentração, assim. Então, eu vejo que tem muita oportunidade ainda de crédito, pensando em nichos específicos, onde a gente possa usar colaterais específicos. Ou seja, tipo, eu definir garantias em coisas que normalmente o mercado não olha, que o banco não olha, que não é interessante para ele olhar. E isso vem de uma inteligência ali de captura de dados, de entendimento de negócio também. Então, eu vejo uma oportunidade muito grande. Acho que tem várias startups fazendo isso dentro do agro, principalmente. Mas tem muito mais para ser desenvolvido assim, nesse sentido. Vejo muita oportunidade também dentro da área de saúde, que é um mercado muito tradicional, né? Então, tem muitos business ali na ponta do hospital, na ponta das operadoras. Tem muito dinheiro que circula ali e ainda não é de uma forma muito eficiente. Acho que a gente, né, eu comentei ali um pouco antes, eu vejo muita oportunidade em inteligência de antifraude, de PLD, de uma forma que reduza a fricção para o usuário, mas proteja de forma real igual. Acho que ainda é bem difícil de conseguir ter uma solução eficiente nesse sentido, então eu vejo muita oportunidade nessa parte de cibersegurança como um todo, tá? E antifraude, PLD, acho que tem uma oportunidade gigantesca. Tem pouquíssimos softwares de antifraude, tipo, e a maioria são empresas externas também. Tem poucas soluções proprietárias brasileiras. Então, a gente acabou focando muito em KYC, em face match, tem vários, né? Mas a parte de monitoramento transacional, acho que são poucas soluções ainda que existem. Eu vejo que tem muita oportunidade nesse sentido. Hoje, se eu fosse criar uma empresa nova, eu acho que eu iria para esse lado. Porque mexe no bolso também, né? Sim, é uma questão de gestão de risco, né? Quando a gente olha a parte de gestão de risco para fintechs, tem muito poucas soluções. Tipo, quando eu olho uma parte de insurance também, tipo, seguros customizados para fintechs, cara, a gente tá vendo agora, né? Tipo, tá todo mundo que tá operando no mercado tá sujeito a sofrer algum hackeamento, algum tipo de fraude, né, tanto enviando quanto recebendo valores, e tem poucas soluções criadas para fintechs médias, vamos dizer assim, né? Eles já partem do princípio que tu já é gigante, que tu tem rios de dinheiro. A Ideias mesmo teve muita dificuldade de encontrar, assim, seguradora que quisesse trabalhar com a gente. Acho que, assim, a gente demorou bastante também para investir em segurança de uma forma séria, né? Tipo, o cara realmente alocando bastante recurso nisso, porque você não tem, né? No primeiro momento. Você vive o problema do ovo e da galinha, né? O tempo todo. Então, acho que eu vejo várias oportunidades nesse sentido. Assim. Eu tava conversando, é o do ovo da galinha, né? A gente tem uma fraude que está acontecendo, dependendo de quando você ouvir esse podcast, vai ser atual, dependendo, não. A gente está falando de uma fraude, especula-se de R$1 bilhão e fala-se muito em hackeamento, mas as informações que estão chegando para a gente falam um pouco de engenharia social, de senha vazada, de acesso interno liberado. Acho que o ponto que você falou, que eu acho super relevante, assim, o cliente, o parceiro, o dono do negócio, muitas vezes ele não dá atenção para isso. E eu pego muita gente que transaciona milhões, assim, 100 milhões, 50 milhões o projeto dele de Bank as a Service ou de pagamento. E a gente fala, olha, vai precisar implementar essa monitoria transacional que vai custar R$5.000. Ele fala, não, agora não. Acontece muito isso. E a gente fala para ele, fala, cara, teu negócio de 50 milhões você tem aqui dentro de casa, tem um custo de 5.000, você quer cortar, não, eu prefiro vender mais. Alocar esse custo em marketing, venda. E faz sentido para ele vender mais, mas se tiver um problema de hackeamento de senha ou de engenharia social, e você vai perder esses 50 milhões, igual aconteceu. Então, eu acho que a gente
tem que dar atenção, eu acho que é sério. Eu acredito muito que investir em cibersegurança, mas também no transacional ali, né, na experiência de contratação de serviços de terceiro, é difícil, de fato, tem pouca gente fazendo, mas eu acho que também tem. A gente está chegando no fim aqui, no nosso bate-papo e tudo mais, e olhando para você de novo, voltando, assim, o que te... Teve algum erro, teve algum ponto que te ensinou mais, assim, nessa trajetória inteira, não só como estudante, como executivo, estagiário naquela tua etapa, de estrangeira num país, mas também de empreendedora de startup, de também, sei lá, o que te ensinou mais, assim, o que você olha para o nosso ouvinte, assim, que você gostaria de compartilhar no momento de pessoa, ou de executivo, ou de fundador, de fintechers? Legal. Acho que assim, pensando no escopo geral da jornada, eu não quero ser muito clichê, né? Mas acho que é difícil também fugir disso, assim. Acho que aprender a ser resiliente mesmo. Tipo, acho que das características, assim, que mais me ajudaram e que, obviamente, foi sendo esculpida ao longo desses anos, foi esse ponto, assim. Eu sempre fui aquela aluna CDF, que se tirava 9,8 chorava na escola. Queria ser perfeita, né? Queria, tipo, sempre 10, 10, 10, 10, 10. E, cara, entrei na faculdade, tipo, tomei bomba, tipo, em disciplinas. Foi super difícil, fui mal em provas. Já foi, né, me ensinando, pô, a vida não é assim tão simples, não é tão fácil. Aí depois o intercâmbio, né, pra fazer coisas muito simples, tipo, ir no supermercado. Algo que tu faz aqui, sei lá, em 20 minutos. Eu levava 1h30 até descobrir como é que era, eu chamava cada coisa, comprava coisas erradas. Então, tipo, coisas, ficar doente, por exemplo, fora. E aí, tu entender como é que funciona o sistema de saúde, onde é que tu vai. Eu fui assaltada também quando morei em Berlim e perdi o passaporte. Então, tem que fazer um passaporte fora do Brasil e na embaixada. Então, todas essas coisas me ensinaram muito de tipo assim, cara, perfeição não existe, 100% não existe, você tem que se cobrar, você tem que tentar ser sempre melhor, mas você também tem que entender contexto e entender que, cara, talvez você teve esse desafio e é muito... Eu comecei a gostar de ter desafio, de ter problema. Até, né, na hora, óbvio, é ruim. Mas porque depois disso, tipo, eu conseguia... Cara, beleza, agora eu já tô mais forte pra tancar algo pior. E cada vez... É difícil me assustar. Cada vez fica mais difícil me assustar. E aí, dentro do empreendedorismo, de novo, né? Cara, vários problemas. Tipo, erro ao contratar pessoas, erro ao demitir pessoas... diversos erros de gestão, erro de, cara, de cliente também, de às vezes ter fechado um contrato que tu sabia que ia dar problema, que não, né, que a pessoa ali não estava pronta, ou que foi um cliente muito difícil de lidar. N erros, ou investir, vou investir no evento X, Y, não ter aquele retorno. Tomar decisão, às vezes, sem ter tanto embasamento de dados, muito em achismo. Questões também de, né, um ponto que a gente estava falando aqui de segurança também, achar que eu sempre entendi a importância, né, mas não ter magnitude do que tem que ser feito em cada circunstância, não valorizar tanto a parte de governança corporativa, que é muito importante, né, quando a gente olha segurança, não adianta só pensar na parte tecnológica, né, a gente tem que olhar também para as pessoas e para a governança em si, dos dados e da informação. Então, assim, milhões de erros no meio do caminho, então, tipo, teve vários percalços e alguns erros que custaram, inclusive, bem caro. Mas hoje, quando eu olho, assim, eu tô muito mais preparada, sabe? Porque eu já não vou mais cometer aqueles mesmos erros e tô bem preparada, assim, pra vir alguém com uma bomba aqui em mim. Eu sei que eu não vou desabar, assim, que eu vou conseguir respirar e lidar. É muito louco isso, né? A gente se sente preparada, né? A gente gosta de ter essa cicatriz, né? Ela mostra que a gente foi forte de passar, que a gente passou por isso, tá vivo. E tudo bem se a gente desistiu em algum momento, mas a gente voltou mais forte em outro e tudo mais. Eu também. E às vezes até é problemático, né? Porque a gente se torna um pouco de bombeiro, né? A gente gosta do incêndio, né? A gente gosta da sensação de subir um prédio pegando fogo, Olha, apagar e descer. gostar eu não gosto, mas assim, se acontecer, eu sei que... Mas é uma sensação boa às vezes, né? Acaba o incêndio ali, aquela fumaça subindo. Ufa, né? né? A gente ufa, tá feliz, mas porra, queimei o estoque inteiro, e agora? Você tem algum hábito, alguma rotina legal, sei lá, o esporte é uma coisa que me moveu muito meu ponteiro, assim, me tirou,
tirou um monte de coisa ruim que eu fazia e me colocou um monte de coisa boa. O que você tem de hábito legal, ou profissional, ou na vida pessoal, que te empurra pra frente, que seria legal compartilhar aqui? Eu tô sempre em busca, né, de ir melhorando meus hábitos, assim. Eu vejo que, cara, também foi um aprendizado, né? Tipo, o investimento na tua rotina pessoal, na tua vida pessoal, ela gera muitos frutos pro trabalho, né? E muitas vezes a gente é ensinado, é treinado a pensar, cara, só trabalho, trabalho, trabalho. Eu acho que, assim, no geral, exercício físico é uma coisa que me ajuda muito também. E eu amo fazer exercício físico de manhã. Eu gosto de começar o meu dia fazendo exercício físico. E aí depois começar a trabalhar. Então, tipo, esse é um hábito cada vez mais inegociável. Não vou dizer que eventualmente não vai ser negociável, porque a vida é flexível, né? E vai depender ali do contexto. Mas a questão do exercício físico de manhã, pra mim, é um hábito que eu assim, resisto bastante em abrir mão dele, porque é algo que condiciona bastante meu dia e é um pouco do que você falou, né? O exercício, ele condiciona outros bons hábitos. Então, se tu faz exercício, tu come melhor, tu bebe mais água, tu dorme melhor e tudo vai sendo uma consequência. E ele tira assim. um monte de hábito terrível também, assim, que você carrega pela falta de exercício, né? Então, eu sinto muita falta quando eu deixo de treinar, quando eu deixo de fazer exercício físico, porque eu começo a colocar um monte de hábito ruim Sim, em consequência, né? em consequência, ali um plugado no outro, e você olha, caramba, por que eu tô fazendo isso? Você fala, não treinei. Então, eu acho E bastante. ajuda um pouco nesse equilíbrio de life-work balance, né? Tipo, que pra mim foi sempre um desafio, assim. Eu vi, né, voltando ali pros meus pais, eles sempre trabalharem pra caramba, assim, tipo, 24/7 trabalhando. E eu acho que o meu medo de empreender era justamente isso, porque eu queria ter uma boa qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo, eu me vi repetindo isso várias vezes. Tipo assim, trabalhando insanamente e não tendo zero vida pessoal, né? E eu acho que um aprendizado importante nesse sentido é, cara, beleza, não vai ter equilíbrio, mas tentar comportar as duas coisas na tua vida é importante, né? Tipo, e o exercício pra mim sempre é aquela coisa, é meu, é pra mim e, tipo, já é um pontinho, já é uma estrelinha ali que eu consigo fazer da vida pessoal, que me impulsiona, assim. Ah, com certeza. Saberes e escolhas, né? Eu demorei para ter esse pensamento, assim, eu trabalhei muito, acho que hoje eu vejo a melhor, na teoria, né? O melhor momento da minha carreira era o que eu ganhava mais, eu tinha mais acesso, era o que eu tinha menos balança, sabe, assim. E polêmico, eu não acredito no equilíbrio, assim, eu acho que eu acredito nas escolhas. Uma hora você tem que dizer não para alguma coisa para você ir atrás daquela escolha. Ah, eu equilibro todos os pratinhos. Cara, tem algum que tá caindo. Sim, com certeza. Pode olhar que tem algo que tá caindo. Então, escolha o pratinho que você quer manter rodando, deixa o outro cair, ou rodando menos, e isso é muito visível para mim, porque é aquilo, né? Eu coloquei algumas prioridades, eu fiz algumas coisas, e eu vejo muito no bate-papo aqui. As pessoas, elas que estão muito desequilibradas, elas escolheram muito uma coisa. Sim. Você não treina, ou tem isso, aquilo, mas ela escolheu muito desenvolver a carreira e tá tudo bem, sabe? Assim, não tô falando que E nada é pra sempre, né? Tudo vai ser por foi um uma tempo. escolha dela ali. Aí eu vejo outras que estão nos momentos de vida, tranquilo e tudo mais. Ele escolheu ali outra coisa. Então, bastante isso. Uma fintech que você curte, uma empresa que você acha bacana, que principalmente do nosso setor, se possível, que você gostaria de conhecer mais a fundo, você gostaria de olhar ali, ver os bastidores e tudo mais. Ai, tem várias que eu gosto bastante, assim. Acho que já conversou bastante com o pessoal da Lerian, né? Eu acho, assim, incrível o produto que eles estão construindo. A gente já testou bastante coisa do Midas também, acho que é muito legal. Mas vou falar algumas mais pra fora aqui do eixo, assim. Acho que eu conheço até a fundadora, que é a Bettina da AppMax. Acho que é uma empresa super legal, que tá entrando no mercado de banking também, é uma subadquirente, que acho que admiro bastante, assim, cresceram super e lançaram agora também um banking com IA, que eu acho que é super legal. E tem um outro conterrâneo meu também, que é de Santa Rosa, que chama William e foi fundador do Yours Bank, que é um banco focado para criança, para educação financeira, e eles estão num turnaround super legal, repensando ali as estratégias deles. Eles receberam um aporte do Banco do Brasil. Então, uma startup super legal e, cara, que aprendeu muito, assim, deu muita cabeçada também porque é um produto difícil de criar, um produto difícil de monetizar também. Então, acho que são pessoas legais, assim. Uma pessoa me procurou no passado, na época de fazer muita consultoria e tudo mais, eu trabalhava com projetos, e ele queria fazer um banco para
para pessoas neurodivergentes, com síndrome de Down e tudo mais, e é muito criança e jovem, adolescente ali. E eu achei super bacana, minha irmã é psicopedagoga, trabalha com isso, minha cunhada também, e assim, eu conheço um pouco de conversa de família ali, e eu vi de fato que não tem nada com essas características, e ele falou, cara, tem um filho com isso, tenho muita preocupação, vou montar. Só que a gente chegou num momento de dificuldade muito grande tirar a ideia do papel, porque ninguém quer pagar, tá todo mundo querendo que o app seja de Sim. graça, que é difícil você montar um projeto, porque quem usa é o pai e a mãe, na maioria, assim, que na teoria seriam os clientes principais, até o usuário ali da ponta, que seja a pessoa com a síndrome ou com a necessidade especial. Só que difícil monetizar. Todos os BPs que a gente testou ali, tudo, eu falei para ele, ó, cara, vai ter que ser um negócio que vai ter que ser contar com muito apoio de governo, com muito subsídio, investimento e tudo mais, para que um dia tracione, e esse projeto nunca foi para frente, mas é uma oportunidade que eu vejo, assim, de fazer um banco especialmente para isso. Pô, legal, legal. É um desafio bom de fazer, mas difícil, realmente. E tá crescendo, assim, infelizmente, é um mercado que cresce e eu acho que não tem ninguém olhando, de repente, é por essa falta de monetização, mas... E falta de entendimento do problema também, né? Às vezes você tem que ter um caso próximo para ver a oportunidade. Né? Assim, tem que trabalhar, você como pesquisadora lá atrás, tem que trabalhar muita pesquisa, porque são poucos ouvidos ali, né? Assim, trabalha-se pouco ali na ponta, mas eu acho que quem tiver essa disposição, quiser trabalhar, eu vejo tem uma oportunidade. Aí. Pode até contar comigo, que eu dou meus pitacos aí. Bom, estamos acabando aqui. Eu acho que muito bom bate-papo. Se você quiser deixar uma mensagem final, daqui a pouco a gente tem um momento para você deixar. Mas a gente vai para um bloco rápido aqui, que eu gostaria que você indicasse uma pessoa para que a gente entrevistasse aqui, que a gente batesse esse papo, contasse essa história. Uma pessoa que você conheça ou que você queira conhecer, quem que você gostasse que participasse aqui da roda do Fintech Maker? Vou indicar o William, que é um amigo meu de Santa Rosa também, da mesma cidade, que é fundador do Yours Bank, que é um banco focado para crianças, pais e crianças, e tem uma vertente bem legal de educação financeira. Tem uma jornada empreendedora bem interessante, assim, a família também veio de mercado financeiro. E ele acabou entrando aí nesse desafio, com vários desafios, né? Que desafio. Beleza, vou falar com o William, né? E a gente vai contar a história dele aqui, se Deus quiser. E a outra, como é que funciona a outra, tá? Você não me culpar depois. Eu converso com a inteligência artificial, ChatGPT, falo para ele, olha, eu sou apresentador do podcast Fintech Maker, aqui a gente conta a história de quem está por trás do ecossistema. Hoje eu vou bater um papo aí eu boto seu LinkedIn, boto seu profile, passo informação, mando ele fazer uma pesquisa e falo para ele trazer uma pergunta para você. Fala assim, você vai ter oportunidade de fazer uma pergunta, o que você quer fazer de pergunta do teu jeito, pesquisa aí, e ele me devolve cada hora uma coisa e sempre vem pergunta legal. E a tua foi muito forte, assim, sabe? E eu falei, vou levar. Não vou nem questionar ele. Estamos preparados. Eu falei antes, né, que eu estava preparado para qualquer coisa. Você falou, tá falado. E acho que ele ouviu aí. E te dou até um tempo para pensar, se você quiser, mas é uma pergunta que eu acho bacana. E eu acho que ele fez isso porque ele entendeu que você tá ali por trás dos bastidores, que você ajuda a tirar negócio do papel, que você deve ver muito acerto, muito erro e tudo mais. Assim, ele perguntou, Maria, com toda a sua vivência, o que você gostaria que os fundadores de fintech parassem de fazer e o que você gostaria que eles começassem a fazer? Tem muitas coisas. Eu acho que assim, eu gostaria muito que começassem a focar mais em modelos de negócios sustentáveis, assim. Eu acho que de entender que, beleza, fintech é um outro business, é um business de inovação, é um business que permite, né, modelos de negócio novos acontecerem, mas que, de novo, todo negócio é um negócio com uma estrutura de custo, com uma estrutura de receita, com público-alvo, que tem que ter uma proposta de valor clara. No final do dia, a gente não foge muito, né, dos modelos de negócios estruturais.
Então, eu gostaria muito que os fundadores de fintech começassem a pensar assim, mais em como fazer um bom feijão com arroz. Em como criar um modelo de negócio estruturado, que faça sentido, pé no chão. Uma linha mais fintech raiz, vamos dizer assim. Inclusive, eu tô querendo até homologar esse termo, fintech raiz, que é uma tecla que a gente bate muito, né? E passassem a fazer, né? E a outra pergunta era que deixassem de fazer. Deixassem de fazer. Eu acho que eu gostaria que deixassem de achar que você tem que ser o Itaú, ser o Bradesco para poder lançar a sua solução no mercado. Acho que tem muita gente que começa querendo ter uma prateleira cheia, ter milhões de soluções, bilhões de produtos, muitas vezes sem ter um modelo de negócio muito bem definido, porque entende que o cliente na ponta vai comparar, vai querer que tu tenha as mesmas soluções que um banco já tradicional. Né? Eu nem sei quantos anos o Itaú tem, mas acho que é muita coisa. Com certeza. Né? Então, assim, você está começando um negócio novo, né? Então, não tem como você ter todo o portfólio, nem faz sentido você ter todo o portfólio que uma instituição tradicional tem. A ideia aqui é justamente você conseguir ter diferenciais claros, às vezes oferecendo um produto. Um único produto, e você já vai conseguir ter uma solução que vai ter uma aderência no mercado e vai conseguir monetizar. Acho que as pessoas se baseiam muito em ter, tipo, milhões de produtos de cara, sabe? E eu vejo que isso é muito errôneo. Porque, às vezes, você vai ter um produto âncora e vai criando outros produtos ao redor, vai conhecendo o teu cliente, vai entendendo no que ele vê valor, no que ele não vê tanto valor. Não precisa ter um portfólio tão extenso para começar, sabe? É isso aí, fundador. Você que está querendo lançar ou já lançou e está engatinhando, dá uma olhada para isso. Que dica incrível. Ó. Não pense que você é o Bradesco ou Itaú. Seja mais simples, seja mais rápido. Lance teu produto com mais qualidade ali, mas muito focado na simplicidade. Eu concordo. A vez que eu tive sucesso foi isso. E, no mínimo, faça um estudo de viabilidade econômica. Para de achar que é de graça, para de achar que você não tem que cobrar ou Se eu contasse a inventar. quantidade de clientes que ganham sobre tarifas, acho que as pessoas ficariam surpresas. Não, eu acho que o nosso mercado é assustador. Assim, eu falo e vou... de alguma forma, isso está no nosso cliente também, sabe? A gente gosta de se sentir prêmio. Sei lá, o ser humano. Então, eu quero comprar, sei lá, que a Dolly não brinque comigo, mas eu quero comprar Coca-Cola e não Dolly. Eu quero ter o cartão Black e não o normal. Eu quero comprar o carro mais caro e não o popular. Mas na hora de pagar a transação, na hora de contratar uma empresa, eu me sinto muito ofendido se é 0,20 a mais, se dá R$100 a mais. Eu tinha um cliente meu que eu conhecia, ele era dono de um dos melhores restaurantes japoneses aqui de São Paulo, e ele tinha um monte de maquininha de uma empresa, e eu tentava colocar minha máquina lá, só que eu não conseguia chegar na máquina no custo da máquina desse banco, e eu fiz as contas no papel para ele. Eu falei, cara, vai custar R$300 a mais por mês se usar minha máquina. E na época, eu estou falando há 15 anos atrás, demorava uma semana para trocar quando a máquina quebrava, não tinha conciliação, não tinha um monte de coisa que eu tinha na época já, esse era meu diferencial. E ele falou, mas a tua tá mais cara. Eu falei, mas R$300 para um negócio de 300 mil, cara, é muito pouco, acho que você tá... Então, As pessoas gostam muito de comparar o número, né? De olhar a linha É. final. Só que eles não entendem que existem outros fatores, né? Que também podem ser traduzidos em número, né? No final do dia, tipo Sim, suporte, SLA, qualidade, robustez do que tá entregando. A garantia de qualidade ali da ponta tem que vir em valor, né? Então, acho que é isso. Muito bom. Mensagem final para quem está ouvindo a gente, que você gostaria de falar para o teu time, para sócio, para a família, para o Enzo, para a galera que está nos ouvindo. Primeiramente, te agradecer, Fê, pelo convite. Acho que, enfim, é muito legal a iniciativa aqui do Fintech Makers. Sobretudo, quero ficar à disposição, né, para quem quer conhecer mais sobre o mercado de fintechs, empresas que pensam, né, se é viável ou não, se faz sentido investir nesse mercado. Sobretudo, né, estou super à disposição para ajudar a entender. Gosto muito, sou extremamente entusiasta de modelos de negócio, então gosto muito de ouvir ideias, de tentar construir, né, um negócio a partir disso. Então, sobretudo, quero ficar aí à disposição para os telespectadores. Como é que o pessoal te acha?
meu LinkedIn, Maria Cristina Copasec, Instagram também, MC Copasec. Podem me chamar por lá. E eu vou ficar super à disposição aí para ajudar, debater, ver possibilidades de negócio, se faz sentido ou não. Acho que, sobretudo, eu quero ajudar muito o ecossistema a ficar cada vez mais robusto e por mais fintechs raiz aí no mercado. Muito bom, muito bom. A gente vai colocar os links também na descrição do episódio, para quem quiser te achar, entrar em contato com vocês. Maria, que papo inspirador. Muito obrigado por compartilhar sua trajetória com a gente, pela coragem que você tem. Eu tenho certeza, muita coisa que você falou é para deixar o ecossistema mais forte. É uma das coisas que eu acredito também. Eu acho que a gente, se todo mundo tiver mais forte, vai ficar melhor. Assim, tem a tendência a quem está fazendo errado sair, quem está fazendo certo melhorar, e a gente vai aprendendo e ouvindo ali. Eu queria agradecer também a AWS Startup por estar nos apoiando nessa jornada aqui. E para você que ficou até aqui agora ouvindo esse episódio, marca nos comentários quem que você quer que a gente conte a história aqui. Que eu tenho certeza que muito aprendizado sai desse bate-papo. Eu hoje aprendi muito com a Maria aqui. Obrigado, Maria. Valeu mesmo. Valeu. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.